Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Chega de Mimimi, né? E hoje uma sexta-feira aí com chuva, trânsito, né? A gente já chegou aqui um pouquinho atrasado, mas isso aí, graças a Deus uma semana maravilhosa. Espero que a sua semana também tenha sido ótima, né? Final de semana chegando. Alguns vão descansar, outros vão trabalhar, mas é isso aí. Bom, como de costume, vou iniciar aqui com a nossa frase, mas hoje uma reflexão, tá? Que eu achei muito bacana numa pesquisa que eu fiz essa semana. E é praticamente uma frase que foi falada pelo Garrincha na Copa de 58, quando o técnico era o Viola. O técnico estava ali orientando a equipe antes de iniciar o jogo, né, o Viola, e ele falou o quê? Aquele sistema técnico, né, tático, olha, poxa, segura, toca ali pro seu parceiro, vai lá, lança lá pro atacante, cabeceia e faz o gol, né? E aí o Garrincha, depois que ele falou, ele fez uma pergunta, mas, ô, seu Viola, o senhor combinou isso com os russos? E essa fica a pergunta. Por quê? O tema de hoje que nós vamos falar sobre vendas, tá? Mas a moeda aí, das duas caras da moeda. Por quê? Quem vende também compra, né? Então vamos falar hoje com os empreendedores, você que está estruturando sua empresa, né? Você que está conectado aí, buscando mais vendas, atingir outros clientes. Lembre também que você compra, né? E como que é essa questão quando você volta, né? E reflete para você? Talvez você estuda tantos gatilhos mentais, né? Estuda aí funil de vendas, mas você já percebeu quando você cai no funil de vendas? Quando utilizam os gatilhos mentais, né, para você comprar o produto? Não é isso, Priscila? É isso Boa mesmo. Noite. Boa noite vocês, sejam todos bem-vindos a mais um podcast incrível. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas que também têm dificuldades aí com venda ou tá precisando de aumentar suas vendas. Também coloca aqui nos comentários quais são suas dúvidas, porque hoje temos uma convidada incrível, onde a gente vai tirar essas suas dúvidas. E é isso mesmo, quando você que vende aí, também tem que se colocar também no lugar de comprador, né? Porque você também é um comprador. E tendo essa percepção, você consegue visualizar o que falta no seu funil, o que precisa acontecer, porque é uma coisa que o Gabriel disse mesmo. Você precisa combinar com outra pessoa. Senão as coisas não fecham, né? As coisas não fecham, né? E como que você vai fazer esse processo aí? Né, Dani? Seja bem-vinda. Obrigada. Voltei, hein? Mais uma vez aqui, a nossa primeira convidada que retorna aqui, justamente, pedidos aí também de vocês, verdade, né? Para poder vir aqui falar um pouco sobre vendas. O ciclo de vendas aí, eu tenho certeza que para vocês às vezes é difícil, porque tem muita gente que não gosta de vender. Não gosta de ficar vendendo porque acha que é um saco, acha que não sabe vender. E às vezes não é só a questão da venda. Às vezes é o processo que você está fazendo aí que não está funcionando. Né? Então hoje a gente vai desmistificar um pouco isso, né, Gabriel? É isso aí. Bom, a Dani, nós estamos fazendo uma parceria, né, Dani? Bora. Dani tem anos de vendas. Fala para nós, Dani, um pouquinho. Algumas pessoas já te conhecem, né? Talvez outras não. Mas pensando na questão de vendas, como é que você iniciou vender? Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui mais uma vez e falar de um tema que para mim é tão importante. Vender transformou a minha vida, transformou a minha história. Quem tem medo de vender, tem medo de avançar. Essa é a realidade. Então, a gente tem que avançar. Vendas faz a gente avançar, faz a gente olhar para dentro da gente. Então, eu trabalho com vendas, agora eu vou fazer 17 anos, esse ano que eu estou no ramo de vendas. Eu comecei lá no telemarketing, o famoso telemarketing, né? Que é raçudo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Né? Então, eu vim vendendo de lá produtos financeiros, né? Vim quebrando obstáculos diários, sozinha. Não tem a tecnologia que tem hoje. Há 17 anos atrás, a tecnologia era outra. E agora, com essa tecnologia, as coisas ficam até mais fáceis de vender. Mas eu sou da forma 100% humanizada ainda. Então, aquele contato direto com o cliente e vender ainda por telefone, que é onde você não tem um olhar direto com o cliente, é pelo seu tom de voz, é pela maneira que você transmite, é mais um desafio que eu tenho que quebrar. E aí, de lá para cá, eu vim me aperfeiçoando, vim quebrando barreiras sozinha, do meu jeito, se estava certo, se estava errado, eu não sabia, mas estava fazendo. E aí, vim vendendo muito, depois eu passei para o comercial. Do comercial, eu não parei por aí, quis avançar mais, aí eu montei equipes, quis pegar o desafio de treinar pessoas para atendimento ao cliente,
treinar pessoas para vender, até que eu decidi montar minha empresa. Já que eu sei vender, já que eu sei todo o processo, por que não colocar da minha prática, do meu jeito? E de lá para cá eu estou vendendo para mim, estou empreendendo, e é desafio todos os dias, viu, gente? Não é um dia só, não. É todo dia. Para vender, a gente tem que desafiar a gente todos os dias. Mas é isso. Maravilha. Bom, hoje, num contexto geral, nós vamos falar em relação a um fluxo de vendas. Tá? Porque quando nós pensamos tanto em vendas como compras, o que nós temos na realidade? Nós temos milhares de pessoas e seres humanos por aí todos os dias, certo? Certo. Nós temos pessoas andando na rua, nós temos pessoas lendo jornal, nós temos pessoas nas redes sociais, na internet, tem pessoas ouvindo rádio, ainda tem gente que ouve rádio. Sim. Né? Quero até mandar um abraço aí pro Palermo, Rádio Palermo, deixar uma dica, um abraço. né, você aí que gosta de ouvir rádio no carro ou trabalhando, né, procura aí a Rádio Palermo. E o primeiro pilar que eu vejo é o quê? Você precisa chamar a atenção. Sim. É isso. Se as pessoas estão por aí, né, todo mundo, né, caminhando, fazendo suas coisas, ela precisa o quê? Ter a atenção dela direcionada a um local, certo? Sim. O segundo ponto que eu coloquei é o quê? É a atração. Porque você pode ver, mas você não pode se sentir o quê? Atraído por aquilo. Sim. Não é isso? Depois da atração, nós temos a retenção. Pensando Certo. na vendas. Porque a pessoa ela precisa ver, ser atraída, né? Ou seja, ela vai ter um movimento até aquilo que ela foi atraída e ela precisa permanecer ali, ou seja, se reter naquilo que chamou a atenção dela, certo? Depois nós temos a validação, que a validação ela entra em qual ponto? Poxa, será que de fato aquele produto ou serviço é para mim nesse momento? Né? Eu posso ver, me sentir atraído, né? Parar aí naquele local. Não sei se vocês já viram aqueles pessoal que fica ali no centro de Guarulhos fazendo as mágicas da cobra lá, aquele cara? Sim! A galera fica tudo lá. No final ele vende uma pomadinha lá para você. Já comprei. Aí tem gente que compra, tem gente que não compra, né? E depois vem a extração, tá? O que é extração para nós que somos empreendedores, tá? Você vai extrair tudo daquela pessoa que você consiga reter. Você vai extrair dinheiro, né, vendendo para ele. Você vai extrair informação, que por muitas vezes é muito mais valioso do que o dinheiro, porque às vezes você vende um produto com ticket baixo, mas as informações que essa pessoa pode te trazer, né, que você vai perguntar, poxa, por que você comprou de mim? O que você achou do meu produto? Né? Você vai extrair indicações dessa pessoa. Então, tudo que você puder extrair, você vai extrair. Depois disso, você vai nutrir essa pessoa. Né? É o período de nutrição. Ou seja, você precisa ali cuidar dessa pessoa, né? Entender mais essa pessoa, para que você entre nesse ciclo, tá? Depois é o quê? É extração e nutrição. Extração e nutrição, tá? Porque quando você planta, por exemplo, você prepara a terra, você vai colocar adubo, né? Vai plantar lá, coloca a árvorezinha, ela vai dar o fruto. Para que ela continue dando bons frutos, você precisa manter a terra bem adubada com os nutrientes necessários. Então, para que essa pessoa continue comprando de você constantemente, é necessário que você tenha esse relacionamento com ela. Por quê? Eu vou dizer para você, fazer a primeira venda, por mais que não é uma coisa tão simples assim, mas também não é um bicho de sete cabeças. O complicado é você conseguir vender para o mesmo cliente várias vezes. Né? Tem até uma questão do pessoal, né, que entra aí num relacionamento, falou um pouquinho aqui, que é o quê? Você conquistar uma mulher, você conquistar um homem, às vezes vai, né? A questão é você ficar 10, 15, 20, 30 anos casado ali e você reconquistar a mesma pessoa, né? Que te conhece e tudo mais. Então, esse é o fluxo, tá? Que a gente imagina em relação ao fluxo de vendas. E vamos fazer aqui algumas perguntas, né, para Dani, vamos fazer um bate-papo. Pedir para o Michel subir a nossa vinheta, Michel, por favor. E vamos começar aí em poucas palavras. Bora. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi, queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Vamos lá para o nosso quadro em poucas palavras. E já falamos sobre vendas, tá no seu território aí, tá? Bora. Mas o que é mais difícil, Dani? É atrair um cliente ou manter ele comprando? Com certeza, manter ele comprando. Porque o atrair é mais fácil, né? Porque é a curiosidade. Sim. Às vezes tem pessoas que acessam a sua plataforma, seu serviço ou o seu produto só por curiosidade.
Mas manter, fazer ela comprar é um processo e manter é outro processo. Então, manter é mais difícil. Então, manter é mais difícil do que reconquistar o cliente ali novamente. Porque mais você tem que fazer algo diferente, né? Você tem que mostrar para ele que vale a pena ele continuar comprando de você, que vale a pena o seu serviço, ele manter o serviço com você. Sim, e isso é interessante. Por isso que muitas pessoas às vezes trocam de empresa, troca de pessoas nas vendas. Por quê? Porque a pessoa escorregou, foi embora, perdeu o cliente. Eu já vi muitas vezes pessoas falando assim que era melhor abrir novos clientes do que pegar os clientes que já tem, né? E eu gosto muito de assistir o Conrado Adolfo, né? Que ele fala muito assim que a mina de ouro tá naqueles clientes que já compraram. Com certeza. Que aquela sua listinha que tá lá, às vezes tem gente que tem lista na caixa. Um beijo, pai. Pai tem várias. Eu tenho, Priscila, ainda. De caixa, ainda tenho. Né? Um monte de cliente lá. Não só no sistema, mas também na caixa você também tem. Tenho, tem pessoas muito. Que eu conheço também, cabeleireiras, que tem também. Se você tem aí um monte de cliente na sua caixa, coloca aí nos comentários. Joga pra fora, você não é o único, tá? E se você colocou em algum sistema, coloca aí também qual sistema que você usa também de CRM, né? Que é o famoso CRM, que todo mundo ouve dizer, mas ninguém sabe o que é. O que é o CRM? Ninguém testa. Mas todo mundo tem o CRM, mesmo na caixa, mas tem, né? E é uma mina de ouro essa caixa e tudo mais, e o povo não liga pra... Não faz diferença. Comprou tudo certo, bora pro próximo. E a mina de ouro tá no recorrente. Assim, pra mim, o recorrente é muito mais importante. As minhas maiores vendas é de recorrente. É o cliente que já fechou comigo, ele não vem sozinho. Quando ele volta, ele traz 1, 2, 3 clientes. Tem uma cliente que eu fechei com ela e ela trouxe 10 pessoas da família dela. Porque o cuidado que eu tenho com ela, a recorrência que eu tenho com ela, traz a minha diferença. Então, o que ela fez? Ela falou, não, a minha família precisa saber. Precisa conhecer a Dani, precisa entender que o atendimento dela é 100% humanizado, ela tem um cuidado comigo, ela está sempre me ligando, sempre mantendo em contato. Então, automaticamente, ela conquistou, nem precisou eu entrar em ação. Ela mesma me vendeu lá e trouxe a família dela, e aí as irmãs delas vieram, e automaticamente elas gostaram e sempre estão me indicando pessoas. Então, para mim, o maior valia que tem é você manter os seus clientes. Sim. Eu tenho uma experiência também, tenho várias experiências, mas uma dessas que eu lembrei, de recorrentes, foi de uma cliente, né, que eu deixei, ela entrou em contato, mas aí eu mandei mensagem para ela de novo 3 dias depois, né, ela falou assim, eu tô com medo. Ela falou, tô com medo. Ela falou assim, não, fica com medo não. Eu liguei pra ela, a gente ficou conversando. Ela falou, tudo bem. Depois que eu desliguei o telefone, ela foi lá e fez a compra, né? Então, às vezes é isso. Às vezes é um medo que o cliente tem, que se você ficar ali conversando com ele, né? Ou então é mesmo uma indicação. Já comprei muito por indicação. Já vendi muito por indicação. Eu acho que o lead, ele é muito valioso. Se você lutou pra ter esse lead, pra ter esse cliente, por que você vai perder ele por qualquer coisa? Sim. Por que não manter? Porque é valioso. É valioso. Então, assim, não veio à toa. Se veio, então tenta manter ele. Sim. Faz dele se tornar outros leads, né? Então, assim, todo cliente chega para mim, independente do valor, do que seja, eu trato ele como se fosse meu último cliente. Porque se todo mundo pensasse assim, esse cliente pode ser meu último cliente, o meu último lead, ela faria dele muito bem, trataria ele 100%. Sim. Então, gente, eu ainda trabalho com caderninho, tá? Eu sei que eu tenho que ir pro CRM, eu sei, mas quando eu abro meu caderninho, eu vendo, hein? E muito! Mas e sabe o que é importante? A grande importância é você focar dentro do processo. E tem muitas empresas, né? E a Dani está ajustando tudo isso, né? E isso que é importante, a pessoa, né, a pessoa ela entender e começar a se ajustar, porque assim, é indiscutível, tá? Que você ter um cliente recorrente, ele tem seus benefícios, né, maiores ali do que a primeira venda, que tem ali um custo maior com CAC, né? E tem um esforço maior. Porém, você tem que lembrar que para a pessoa ser recorrente, uma vez ela foi o primeiro cliente. Sim. Né? Então esse ciclo não pode parar. É por isso que precisa ter o comercial 1, que vai manter esse fluxo,
tá? Que vai ser mais penoso ali, trabalhoso, mas mantendo ali esses primeiros clientes entrando, e você ter o comercial 2, né? Então tudo organizado, um CRM funciona bastante, senão você bota na caixa 1 e na caixa 2. Por enquanto. Para você poder manter essa recorrência, certo? E sempre nutrindo esses leads, né? Sim, Sempre aí nutrindo. tem toda a parte do Comercial cuidado. 2 ali, nutrindo os leads. Bom, Dani, Ora. em poucas palavras, o que faz você ignorar uma propaganda na internet? O igual. O igual? O igual, um exemplo. Tem pessoas que não são criativas. Então, elas acabam copiando outras propagandas para chamar atenção. E aí você acaba passando, rolando. Você vai lá no Reels, tá passando, tá lá no Instagram, tá no TikTok, enfim. Tá na televisão, às vezes, né? Você tá assistindo um programa de TV, tá na hora do comercial. Então, o que me faz passar, assim, realmente é o igual. É algo que não me chama atenção. Que não chegou na minha dor. Então, as pessoas, às vezes, querem passar muita coisa ilusória e não a realidade. Então, se as propagandas trabalhassem diretamente na dor de muitos clientes, chamaria atenção. Tá, vamos lá. Hoje não, sua semana é corrida. Nem Com sabe, começa com a certeza. Dani tá no carro, tá subindo, isso, tá descendo, tá indo pro lugar. Pimentas, né? Vamos embora. Pimentas, galera. Vamos É lá, isso. você passa na frente de loja, de Sim. vários lugares, todos os dias, você acessa o Instagram, você tá aí na Sim. rede, né? Então, ou seja, você vê anúncios e propagandas Diariamente. diversos, né? Então, a gente sabe que, tudo bem, tem a questão financeira de recurso, mas graças a Deus, sei que Deus tem abençoado você, né? Nem tudo bem, não vou falar que você, né, pode comprar uma Ferrari, Deus logo tá abençoando, Amém. eu quero ver você com essa Ferrari aí, mas tem tá aí. muitas vezes, não é pelo fato, talvez a gente tenha um recurso financeiro, mas simplesmente a gente não compra, né? Sim. E tá tudo certo. Lembra do começo da frase que eu falei? Por quê? Porque esse é um ponto importante, porque a gente pensa assim, ó, seja lá uma empresa ou você mesmo fazendo o seu marketing, tá? Você vai lá, você já cansou de ouvir na internet os gurus, às vezes as pessoas falando, olha, você tem que escolher seu público-alvo, você tem que montar sua persona, aí você alinha lá a sua imagem, o seu criativo para você poder subir campanha, coloca dinheiro no tráfego pago. Alinha que- sua comunicação. Não, faz tudo, Faz tudo. coloca lá que vai vender. Aí eu te pergunto, que nem o Garrincha perguntou, você conversou com o russo? Né? Ou seja, você falou para o seu cliente que na hora que ele vê o seu anúncio, ele tem que clicar e comprar? Porque é isso que acontece, tá? Por muitas vezes, né, você está até fazendo vários passos ali correto, ok? Mas só que tem um cliente lá do outro lado. Né? E ele não sabe que... Quer dizer, ele sabe, né? Se alguém está anunciando, ele quer que compra, mas você não combinou com ele que na hora que o seu anúncio passar, ele tem que comprar, certo? E aí entra várias situações, que é uma das coisas é o que a Dani falou. Poxa, não chamou muita atenção, foi natural. E para você, Priscila? Pra mim, o que O que de fato te chama atenção no anúncio, uma propaganda numa loja para te fazer comprar um Pra produto? mim, ele pode até ser igual, assim, porque eu acho que porque o pessoal cria mesmo, tudo mais, assim, não tem problema. Mas ele tem que tocar muito na minha dor, assim. É a dor. Ele como tem eu que falei. tocar, ele pode ser igual, tipo, mas ele tem que tocar na minha dor daquele momento. Tipo, você tá precisando disso daqui? Às vezes eu já comprei em propaganda simples, né? Tipo, sabe aquele coisa que você fala que foi direto o negócio ali. criativo que eu nem faria, mas eu comprei porque eu falei, caramba, esse cara resolveu o meu problema. Porque pra mim vai resolver? Se vai resolver, Tá eu compro. ótimo. Porque pra mim a arte não vai resolver. Se tiver bonito, pra mim é legal. Se tiver chamativo, eu falo, nossa, que negócio de marketing da hora, nossa, que Sim. interessante. Mas às vezes, eu lembro que teve um vídeo que eu assisti na internet que foi um cara ele só fez uma narração assim, tão simples. Eu falei, eu vou comprar dele. Ele me fez eu parar aqui. Eu vou comprar desse cara. Eu não vou comprar mais de ninguém. Então, E às vezes, por mais que seja parecido o criativo, só que a copy, né? A forma que você aborda a situação. Se é uma forma direta, descomplicada, pra mim, eu compro. Agora, se for aquela questão de enrolar, de não sei o quê, de explicar aí não dá. muito... Aqueles lançamentos com toda a história, o cara Não. fala, o cara conta a história dele todinha, meia hora pra depois. Tipo, Meia hora. se for, Tá cansativo. se for uma propaganda de história triste, eu falo assim, gente, eu também tenho história triste. Então eu passo direto. Agora, se for uma propaganda que fala assim, olha, é isso daqui, eu não quero perder seu tempo, é isso daqui, cara, eu compro.
A cópia pra mim é essa. Pra mim, atingir é uma cópia assim. Não precisa falar, Dani, se você não quiser. Bora. Não, Se você aqui não quiser, não precisa falar. Logo eu. Ela vai ter Mas- que falar. Mas você já conseguiu identificar, por exemplo, uma copy, uma abordagem sua, que você fala assim, meu, se eu trato esse assunto dessa forma, geralmente vai, sei lá, de 10 ali, 7, eu tenho uma taxa de conversão maior? Já percebeu assim, por exemplo, você começou uma negociação, e aí talvez você nem percebeu e você não falou daquela forma. Aí você está sentindo que você está perdendo a venda. Aí você, puxa, deixa eu voltar para cá. E aí você força daquela situação e você tem um resultado melhor. Você já percebeu isso ou não? Já, porque assim, por eu trabalhar por telefone, às vezes você tem que entender a abordagem. Às vezes você vai muito rápida, aí você vai falando uma coisa, o cliente não quer ouvir aquilo e tá de saco cheio, porque o dia dele já tá cansado. Aí, tipo, lá vem aquela menina, meu Deus, mais uma vez falando, aí você vê que você tá perdendo a venda, porque aquilo já tá. Você sente que tá enchendo o saco do cliente. Ai, mais uma propaganda, mais isso, aquilo, outro. Aí eu tento mudar o assunto. Já aconteceu de eu dar do nada, falando, aí de repente eu. Nossa, tá chovendo aí? Aí a pessoa. Oxe. Ai, quebrou Nossa, de aqui tá mó expectativa. chuva. Que não... Aí começa a mudar de assunto. Essa semana choveu muito. Aí começa. Aí mudei o assunto. Já atraí a pessoa de outra forma. Pra mim não perder a ligação, não perder o contato ali. Já tô naquela coisa. Porque se eu desligo o telefone e recomeço, é outro trabalho. E vamos ver se ela vai querer me atender novamente. Ah, não, de novo aquela menina, fala que eu nem tô. Né? Então, sim, já aconteceu. Porque a gente. Até no tete-a-tete. Chega a pessoa, bom dia! E a pessoa, oi, bom dia. Aí você, então. Aí você tem que ir. Nossa, tá difícil, tá? Sentir como é que tá. Sentir. Mas assim, você viu que a situação da venda tá caindo, você tem que ser rápido. Eu acho que vendedor tem que estar ali a todo ligado, tempo, com as assim, antenas. Né, para entender aonde você está perdendo a venda e entrar. Isso. Porque, assim, às vezes a sua propaganda, às vezes a pessoa está cansada de ouvir o que todo mundo fala, ainda mais a minha área, que é o consignado. Então, as pessoas estão cansadas de ouvir a mesma conversa. Oi, bom dia, senhora, eu sou do banco tal. Então, eu já tento abordar, eu tenho uma abordagem totalmente diferente para não ser igual. Por isso que eu falo que o igual cansa. Sim. Entendeu? Ele cansa. Então, eu sempre falo, eu tenho um cliente agora, um cliente que eu vou ligar em seguida, eu não falo da mesma forma, eu já abordo diferente. Sim. E aí, porque eu não consigo ser igual. Tem hora que eu faço 3 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, eu tô ligando, já tô vendo outro cliente, já tô fazendo simulação, tudo ao mesmo tempo. Porque pra minha mente não ficar ali no igual. Sim. Eu busco coisas diferentes. Achei importante. Buscar essa variedades, né? E Bom, pra você, Gabriel? Você perguntou de nós duas? Você acha que você ia ficar sem? Hein? Fala aí. O que me atrai no anúncio? A criatividade. E, de fato, né, pegar ali a minha dor. Eu preciso saber. Eu não sou compulsivo para compra, mesmo que eu tenha um recurso, não me atrai. O que compra tudo. Não me atrai, não. Que pena. Entendeu? Não me atrai, não. Preciso ter a necessidade. Mas a criatividade, e eu vou falar para você, muita questão do remarketing, né? Porque é o conhecido. Verdade. Certo? Porque assim, você não vai. Porque uma coisa é você comprar um produto de 20, 30 reais. Isso aí vai embora, Maravilha. vai lá e coloca. Agora, você quer ver você fazer compras, né, com produtos maiores. Geralmente as minhas compras são com um ticket mais alto. Né? Compro um pouco coisa com um ticket mais baixo. Então, o Conrado mesmo. O Conrado, eu acho que eu segui ele quase 2 anos para poder comprar a mentoria dele. Entendeu? O Sobral, o Pedro Sobral também. Eu acho que o Pedro Sobral acho que foi uns 3 anos. Eu tinha, mas sabe, não. E a questão do momento. Sabe? Do momento que eu estava. Eu sabia que era bom o produto, eu confiava nele, mas só que eu falava, eu vou comprar e eu não vou utilizar o treinamento, ou seja, eu vou perder dinheiro. Entendeu? Então, ou seja, eu não estava no meu momento Você ali. analisou. Então, quando para mim, de fato, né, que aí acabou aumentando a minha demanda de tráfego, minhas dúvidas e tudo mais, eu falei, preciso entrar nessa comunidade. Mesma coisa do Conrado. Eu tô tendo problema com o processo, né? Então o Conrado fala muito de processo e tudo mais. Então fui lá e comprei a consultoria. Então, e outra, se tem muito conteúdo gratuito, eu tenho facilidade, né? Pelo menos eu de conseguir É didático, né? montar tudo ali, né? Encontrar um conteúdo gratuito. Então, para mim comprar mesmo é quando Tem que ser. esgotou o recurso gratuito. E eu não compro pelo conteúdo mais. E vamos analisar, a gente estava falando sobre IA, né? O Michel que está aqui, a Priscila, a gente colocando lá. Dependendo da sua área, ainda mais informação. Você vai comprar informação, só informação, com o chat GPT e com tantas tecnologias que tem?
Gente, tá ficando uma situação bem complicada para quem é empreendedor, para quem está vendendo, não é? Sim. Então, ou seja, quando eu compro um treinamento e um curso, não é só pela informação, é pela organização da informação, principalmente pelo suporte, né? E o que a gente traz na essência da consultoria, da mentoria, é o que? É saber que aquela pessoa já passou por uma situação que provavelmente eu estou passando ou eu possa passar, e ela, de alguma forma, ela está viva ali, ela sobreviveu. Você entendeu? Então a mesma coisa, poxa, sei lá, eu preciso caminhar ali, eu preciso atravessar, vou para Bahia dirigindo, nunca fui. Né? Aí fica a dúvida, vou de carro ou vou de avião? Vai ter gente que vai falar, poxa, vai de avião, é mais rápido, não sei o quê. Vai ter gente que vai falar, meu, vai de carro, você vai aproveitando a paisagem e tal, não sei o quê. Mas ele vai te alertar. Olha, talvez tenha uma parada ali, tem um poço, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, entendeu? Então, ou seja, se eu não decidir, vou para Bahia de carro, e alguém aparecer para mim, tá indo para Bahia de carro, compra aqui meu treinamento que eu vou te falar todos os perigos que tem na estrada, certamente eu compraria esse carro. Dor. Sim. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa que gosto de prever o máximo possível das coisas. Tem gente que fala assim, Gabi, isso é muito negativo. Não, não é. Por quê? Eu ir para Bahia e chegar lá de carro já é o normal, é o que eu pretendi falar. Entendeu? Então eu preciso me atentar o quê? Nos problemas que podem acontecer no meio do caminho, para não ser pego distraído, entendeu? Por exemplo, eu não gosto de... Eu tô indo para casa, tem pouco combustível no carro, eu passo no posto. Porque eu já penso, poxa, meu filho, minha esposa, alguém pode passar mal em casa, eu vou sair com o carro, e aí eu vou parar no posto. Imagina eu parar no posto com meu filho, com minha esposa ruim no carro. Vai me dar desespero, não. Então, sabe, eu sou dessas pessoas. Nossa, totalmente ao contrário de mim. Bate a reserva e ainda pega a rodovia. É sério, mas nem, de jeito nenhum. Pega a rodovia e fala, segura que eu tô chegando. Gente, como é diferente. Você vê como que os compradores são diferentes, tá vendo? Sim, o Gabriel é mais... Ele é mais contido. Eu não, sou na emoção, vamos embora. Eu já cheguei num lugar... E é a próxima pergunta, né? Vamos aproveitar. E a próxima pergunta vamos aqui, que a gente ó. daqui a pouco já vai chamar nossos apoiadores. Dani, você já comprou por impulso e depois se arrependeu? Com certeza. Quem nunca, né? Eu já fiz isso. Quem não? E olha que Quem eu sou nunca? Esses dias Isso atrás, aconteceu ontem. Já foi recente, já foi recente. Não, eu pensei... É assim, eu vi uma bolacha, ela falei, nossa, a bolacha do Big Brother. Vou comprar. Aí depois eu falei, ai... É o mesmo gosto da o outra. gosto da outra que tinha em casa. Então, assim, já comprei, sim. Que é a venda da emoção, né? Sim. É sem pensar. Aí veio lá. Você acha que você já vendeu pegando essas Por emoção pessoas? também? Na Com emoção? certeza. Já teve cliente que eu fechei, aí acordou no dia seguinte, né? A emoção acabou, né? Aí ele acordou e falou: o quê? Eu fiz um empréstimo! Moça, cancela! Eu falei, agora já foi. O dinheiro já está na sua conta. Aí eu tenho que pegar o arrependimento dele e trazer para ele como ir na dor dele e falar para ele que ele fez um ótimo negócio. Para ele se acalmar. Mas, sim, já veio o cliente na emoção, que eu falei assim, ó, na verdade tem 10 mil aqui pro senhor, mas você pode pegar 50 mil. Aí a pessoa, ai, 10 ou 50, 10, 50. Aí depois, caraca, meu, pensando bem, não era pra não ter pego. Venda de emoção, né? Às vezes tá ali, a pessoa tá vendendo, tem aquela promoção, né? R$ 9,99, né? Compre 2 peças, leve outra e tal, e a gente compra, aí sem provador, tá? Não tem provador. E aí você compra, não, vai dar. Aí compra 2, ai, já dá pra uma semana, e compra 3, quando chega em casa nenhuma serve. E aí não dá pra trocar. Pronto, foi a emoção. Foi a emoção do R$ 9,99, do R$19,99, que atrai as mulheradas bastante. Ai, gente, eu comprei um monte de batom do Bigo. Ai, de repente eu trabalho todos. É aquela pessoa que fala assim, vou comprar todas as cores, né? Amei a blusinha, vou comprar de todas as cores, amei o batom, vou comprar de todas as cores. Aí quando vai abrir, a qualidade é ruim, as coisas são ruins, não serve. E aí é a emoção. Então, assim... quando o meu cliente está na emoção, Gabriel, quando eu já sinto hoje, eu tenho a experiência que eu tenho, quando eu vejo que ele está na emoção, eu faço ele cair um pouco para a realidade. Todo mundo fala, nossa, você é doida, é o momento de você vender. Não, para mim a venda não é assim, não é na emoção. Eu não vendo mais meu cliente na emoção. Quando ele está na emoção, eu tento trazer para ele para a realidade, tento trazer ele para a dor dele, e aí isso é o diferencial. Que ele fala, nossa, você é diferente das outras pessoas. As pessoas querem empurrar
a venda. Você me trouxe para uma realidade, me fez calcular e me fez entender que 5 mil resolve minha vida e que 10 seria emoção. E automaticamente ele vai voltar e vai pegar os outros 5. Porque você fez ele entrar na razão, você fez ele entender diferente do que ele está fazendo. Esse foi um ponto importante que você falou. Por quê? Eu não acredito que vender a qualquer custo faça sentido, tá? Você pode estourar ali na venda num mês, num período, tá? Por um ano, mas o que acontece? Concorrência é cada vez maior, né? E aí depende das áreas. Tem gente, quem está na tecnologia está concorrendo com IA, você entendeu? Então, outros nichos, a Dani, quando fala consignado, a concorrente da Dani, nada mais, nada menos, é os grandes bancos, você está entendendo? Então, ou seja, aí você faz uma venda, né? Não só uma, mas se você... não, eu entendi que se eu colocar essa escassez... Nossa, gente, como eu fico doido com essa escassez. Ó, só tem isso. Quando o vendedor vem falar pra mim... É a última peça. É a última peça, é as últimas vagas, é a última não sei o quê. Eu falo, então eu não quero. Eu já tô por último. Eu fico por último É a da mesmo. vitrine. Você entendeu? Vai pegar ou não? Porque fica ruim, o que acontece? Você pode ter um mês bom, entendeu? E eu sei que às vezes você precisa gerar um caixa e é necessário, tá? E precisa ter emoção, porque também, talvez se você trazer tudo pra realidade, você não tem vendas, tá? Então eu sei disso, mas a ideia é que você faça isso com maestria, né? Como a Dani falou, você entenda que tem um ser humano lá do outro lado, porque, como a gente falou, é a cara das duas moedas, tá? Porque certamente você já foi pego por emoção, eu já comprei por emoção. Acho que quem já não comprou por emoção e não se arrependeu depois. Agora com emoção. Por emoção. Né? E eu Você está aí agora comprando por emoção? Diga aí nos Tá comentários. e só colocando no carrinho. Ai, meu Deus, meu carrinho. Calma. Ele vai colocar, né? Então, só que eu vou falar particularmente. Vendedor que já fez eu comprar emoção, eu não compro mais. É isso. Você entendeu? Mas tá, eu sei, eu reconheço, foi o meu erro. Ele fez o papel dele, queria vender. Poderia ter feito diferente, né? Se ele fosse mais sábio, ele ia ganhar um vendedor, que nem a Dani falou. Eu ia indicar, eu não ia pensar 2 vezes. Então, às vezes você não vende hoje, mas a pessoa vai lá e não compra hoje. Mas aí, daqui a passa uma semana, ela vem, traz um amigo, traz um fulano, ou ele decide comprar, né? E o melhor de tudo pra mim é, de fato, você botar a cabeça no travesseiro, né? E você colocar lá. Por quê? Porque quando a gente força, é a mesma situação. Quem é casado, talvez fez uma compra na emoção, chegou em casa, se arrependeu, brigou com o esposo, brigou com a esposa, né? Ou a mãe brigou com o filho. Olha só que reboliço. E aí você tá lá do outro lado felizão porque você vendeu. Né? Que Poxa, custo, será? é o custo. Depois não entende, né? Poxa, eu não consigo crescer, minha marca não consegue alavancar. Então talvez você vai anos assim. Você vai fazer um caixa que você consegue se manter. Mas se você tem um desejo, né, de ter uma marca McDonald's, né, ou seja, e essas empresas têm problemas, você entendeu? Mas ela não fica lá botando arma na sua cabeça para comprar. Ela conseguiu construir uma grande marca, né? Na hora que você está lá no caixa, a moça simplesmente pergunta: batata grande por R$2, senhor? Vai uma batata grande por mais R$2? Ela te pergunta. Se você falar não, acabou. Ela vai lá e finaliza a sua compra. E saiba você, tá? Que o quanto que o McDonald's compra, você entendeu? Ou seja, vende e aumenta o seu faturamento simplesmente com isso. Grandes franquias aí de restaurante, que eu já conheci gerentes, outras pessoas, eles têm um negócio de cliente oculto, sabia? Então, por exemplo, tem uma franquia lá, por exemplo, no Vivendo de Camarões lá. Vivendo do Camarão. Aí vai uma pessoa contratada pela franquia, ela vai lá, vai fazer o pedido, ela vai ser atendida, só que ela está fazendo ali um teste, observando tudo. Não é? E se naquela semana ela falou que tem que vender mais suco de laranja, então todo final de pedido tem que oferecer um suco de laranja. Não importa se o cliente vai comprar, só oferece com educação. Se ele não quer, ok. E isso funciona, gente, entendeu? E a pessoa não fica, oprimida. Ela volta, bacana, legal. Então, se o atendente não oferecer, já era. Notificação, foi lá e a pessoa nem sabe, entendeu? Então, não deixa de oferecer seu produto. Você tem que oferecer, você tem que vender, você tem que mostrar, você tem que explicar para o cliente como que ele vai solucionar o problema dele, você entendeu? Mas é diferente de você fazer uma venda a qualquer preço. E assim, Gabriel, colocando aí de oferecer, às vezes a pessoa fica focada só de vender um produto e esquece dos outros. Ela quer vender o maior. Ela esquece dos pequenos. Sim. Então, assim, é interessante a pessoa vender o exemplo. Olha, eu tô vendendo aqui um batom, comprou, ai, maravilha. Olha, se você precisar de sombra, um blush,
né? Uma escova de cabelo, também tenho. Caso você precise, caso você necessite, também tenho. Então, eu não forcei ela a comprar, mas eu informei para o cliente que eu tenho outros tipos de serviços, outros tipos de produtos que ela pode aderir. Então, quando ela quebrar a escova dela, precisar de um blush, ela vai lembrar. Sim. Ah, eu vou naquela moça do batom. Por mais que ficou marcada a moça do batom, ela vai saber que eu tenho outras coisas. Então, eu faço questão lá na minha venda. Toda vez que eu vendo, eu falo para o cliente, olha, além disso eu trabalho com isso, também faço isso, também tenho isso. Por quê? Porque às vezes ele está numa reunião, conversando com alguém ou fazendo alguma coisa, vai lembrar. São palavras-chave. Eu acho que o seu produto tem que ser palavra-chave na mente do cliente. Perfeito. Bom, pedir para o Michel subir os nossos apoiadores. Bora. Mas antes, segura rapidinho, Michel, só vou dar uma dica. Eu não sei se vocês fazem isso, a Dani falou de maquiagem. Me veio uma coisa aqui na cabeça. Provavelmente na loja de roupa você já viu o manequim, né? O que as lojas fazem? Eles combinam. Então você vende maquiagem, já que seria bacana você ter umas fotos, ou sei lá, você ter uma bonequinha lá, na hora que a mulher for lá escolher o batom, aí você fala, olha só, você viu esse batom aqui? A mulher, ela também usou essa sombra junto, esse delineado, não seria bacana? Você já tem um conjunto ali de maquiagem. Eita, dica valiosa, caramba, hein? Pega essa Aí, ó. dica aí, hein? Tira fotos, não você tem mesmo. isso, hein? Você mesmo se É maqueia. verdade, não tem mesmo. Faz combinação, se maqueia, tira foto bonita, monta um catálogo. Quando a mulher escolher lá, escolher um blush, aí você vai lá na foto, ó, dá uma olhada nessa foto, você viu a combinação desse blush com esse batom e não sei o que, a mulher já vai ver todo o conjunto. Talvez ajude na sua dica. Isso super me pegaria, porque eu tenho uma também. dificuldade muito De grande entender a cor que de combina entender com a a cor gente. que combina comigo. E outra coisa, quando eu vou comprar, eu quero comprar tudo, mas eu preciso comprar uma coisa, mas eu preciso focar numa coisa só. Aí eu falo assim, eu preciso comprar um blush, preciso comprar isso aqui, mas não vai combinar comigo, eu não vou comprar. Eu não sei o que vai combinar, eu não Será sei o que vai fazer. sombra que vai verde com combinar? batom vermelho fica Vai legal? combinar? Se Mas a pessoa tivesse não ali- viu, Mas se eu não tivesse vi. lá uma visão, pensei, ela fala, não tem. nossa. Mas se ela me pegasse, nossa, isso me super pegaria. Nossa, eu compraria assim, ó. E isso, Gabriela, é interessante, porque as lojas estão fazendo combinação muito, tipo azul Isso. com laranja. Sim. Você nunca imagina você combinar Mas roupas quando dessa você cor. vê na peça, na você já quer pessoa, comprar. você já fica... Olha, eu vou pegar uma coisa interessante aqui antes de a gente ir pro nosso comercial, tá? Já vai. Ai, A que Isis. loucura. A Isis tem episódio dela aqui também. Ela deu um curso de automaquiagem. Só que ela me deu uma lista do que precisa comprar. Eu comprei tudo da lista. Eu fui lá e falei assim, ó, preciso comprar tudo isso daqui, ó. Então, pra ficar assim, eu Eu tenho que preciso comprar comprar tudo isso isso. daqui. Eu preciso comprar tudo isso aqui. Eu comprei tudo. Pra mim foi mais Mas, fácil do assim- que eu chegar lá e falar assim, moça, qual que fica bom em mim? A moça vai falar assim, Mas, pega esse daqui e usa, vai usando. Ela, não, a Isis falou assim, não, o seu tom é esse, a gente já testou, já é esse daqui. Não, mas Pra assim, você- eu acho legal o que o Gabriel tá falando, que é a venda rápida. É a venda Porque rápida. assim, ó, quando você vai na loja, a pessoa tem que te explicar, igual ela te explicou, Sim. pega isso e tal. Mas quando tem um manequim, eu olho, passei, olho, vejo uma sombra verde que combina com batom roxo, Eu vou aí eu falo, nossa, combina, como ficou bonito. Eu só tô olhando. É a venda emocional. Às vezes você já tem um batom roxo na sua casa, só tá Faltou faltando a sombra. Aí Você eu vai falo, lá e nossa, que pega a legal. sombra. Porque às vezes as pessoas têm medo, vergonha de perguntar. Tem cliente que tem vergonha de perguntar na loja para atendente. Sim. Será que, moça, para não achar, será que eu sou tão cafona assim? Será que vai ficar Sim. estranho? É diferente. Agora, se toda vez for, vai ficar assim, o que vai acontecer? Tendo uma loja com uma situação dessa, eu vou querer passar todo dia para ver qual é a maquiagem do dia. Nossa, Qual é a sim, maquiagem eu faria dela? isso. Olha, outra top, hein? dica, É dica de hein? venda, hein, gente? Aqui é conteúdo, Me hein? contrata, Você trabalha com galera. Então, certinho, ó, quer saber mais? Tem um treinamento fantástico, que é essa equipe aqui, ó, esse trio É fantástico isso aí. aqui, ó, tá Então, preparando tá vendo aí? para Bora. ajudar a você, tá? Michel, colocar nossos apoiadores, por favor. Bom, rapidinho aqui, JFS Seguros. Como é que tá a sua saúde? Como é que tá a saúde da sua família? Espero que esteja bem, mas imprevistos acontecem, não é isso? Então, você que tem uma empresa e gostaria aí de contratar um plano empresarial ou um plano familiar, entre em contato com o Jefferson na JFS Seguros, tá? Só acessar lá o site www.jfsseguros.com.br ou entrar em contato no 11 2497 4415. JFS Seguros, com as maiores operadoras aí de plano de saúde. Chat Ideal, o sistema ideal para poder montar o seu funil de vendas. Você que tem vendas ativas, imagine agora, ou 10, 11, meia-noite, uma pessoa quer comprar o seu produto. Você vai estar lá pronto para atender? Provavelmente não, mas você pode configurar o Chat Ideal com um funil perfeito para fazer esse pré-atendimento aí, né, para a pessoa que está pesquisando o seu produto
E se for uma venda direta, ele já encaminha até o link, né? Você vai acordar lá com a mensagem, ó, venda aprovada. Ó que maravilha. Tudo isso você consegue fazer com o chat ideal, tá? E você também que tem uma empresa que precisa ter aí um trabalho, né, de saque, de autoatendimento ao seu cliente. O chat também consegue, né, fazer um ótimo atendimento. Dá para você configurar todas as informações do seu produto, porque ele é integrado com o chat GPT e vai fazer aí praticamente um atendimento humanizado, né, digamos assim. Bom, para mais informações, www.chatideal.com.br, só procurar o Cadu, né, e o Diego. E temos a nossa comunidade, Chega de Mimimi, aonde as informações ali tá tudo certinho para você. O Gabriel falou das informações lá do YouTube e tudo mais, mas aqui, além da nossa experiência do dia a dia, daquilo que passamos, daquilo que vivemos, está aqui todas as informações compiladas para você, organizadas justamente para você alinhar o seu negócio aí no digital e também fora do digital aí. Está tudo bagunçado, é hora de você alinhar as informações, né? Então lá temos registro de marca, abertura de CNPJ, temos funil de vendas, aonde a Dani também vai estar lá falando um pouco sobre funil de vendas ali. Também falamos um pouco sobre tráfego pago para você que quer colocar nas mídias aí, né? Impulsionar um pouco mais o seu negócio aí no digital. Então, não deixe de pegar mais informações lá no 11 96830 3236 para poder entrar na comunidade. Se você não está na comunidade, você está deixando dinheiro na mesa. E é isso da comunidade. Também quero, agora lembrando, dar um parabéns pro Giba, né? Que é um dos donos daqui. Né? Gilberto fazendo aniversário. Gilberto fazendo aniversário. Parabéns aí, né? E aí é isso aí. Hoje tá um pouquinho, né, em Melhoras casa ali, se também, recuperando, né? Mas que seja aí, eu falei pra ele, né, calma, hoje você não tá muito bem, mas semana que vem, se Deus quiser, tá perfeito aí e vamos comemorar. Estado, é isso aí. Bom, vamos lá. Pedir pro Michel colocar a nossa outra vinheta, Michel, por favor, verdade ou mito? Eita. Bom, voltamos aqui no Verdade ou Mito. Priscila. Você quer fazer a primeira pergunta, Priscila? Faça, Priscila, a primeira pergunta. Pode fazer a primeira pergunta. Então, né? Bom, verdade ou mito, Dani? Se o cliente gosta do produto, o preço não importa? É verdade. O preço não importa. Se conquistou, às vezes na hora de pagar, depois, às vezes, chegou a fatura, a pessoa vai lembrar, caramba, eu paguei isso, mas valeu a pena. Então, verdade. Sim, às vezes você faz uma compra muito cara, você fala assim, cara, valeu a pena cada centavo. Muito. Sabe o que é importante isso, rapidinho? Quando aquele cliente fala para você que não tem dinheiro. Uhum. Na maioria das vezes, não é que ele não tem dinheiro. Tá? Aquilo talvez não é uma prioridade para ele naquele momento, ou você não soube apresentar o benefício daquele produto para ele. Tá? Porque, veja bem, a pessoa que você oferece lá, sei lá, um curso, um treinamento, um produto que custa R$2.000, e ele fala para você que não tem dinheiro, aí você tenta, que não tem jeito, se algum familiar dele ficar doente, tá? Ou se alguém falar, ó, você vendeu um produto de R$2.000, ele falou que não tinha dinheiro, mas se alguém falar, olha, eu tenho um iPhone que normalmente vale 8, mas você está oferecendo por 2, você vai ver se ele não acha os R$2.000. Já quero. É verdade. E colocando aí essa questão, eu comprei um batom de R$5 e comprei um batom mais caro. Eu vou comprar 2 dos mais caros porque o de R$5 não prestou. E aí, vamos lá. Dani, verdade ou mito? Um vendedor precisa insistir para fechar uma venda? Mito. Não precisa insistir, gente. insistir é chato pra bexiga. É chato, né? Meu Eu Deus odeio do vendedor céu. que fica atrás de mim na loja, ou que fica me ligando 1000 vezes. E aí? E aí? Não. Não é assim. Então, insistir é chato, Gabriel. Nossa, hoje eu fui na 25, aí fica aqueles carinha lá falando assim, moça, você que lá Vem ficou aqui, não.
pega aqui, pega aqui, não vai quer te na loja arrastar, ali, né? Tem umas quer que pega até arrastar. no seu braço, né? É. Quase a força mesmo. Sim, fala assim, pra ó, você comprar. licença, moça, com todo respeito. Ainda fala isso, eu faço meu... Lembra aquele massageadorzinho época que Ai, saiu? que colocava O cara no seu- botava na sua cabeça, nas suas costas, quando você passava, o cara Vem, passava vem, no gel. massageador. Então, assim, é chato. Eu peguei uma cliente um dia que eu falei que eu não queria e ela insistindo. E eu queria que eu comprasse um creme, passava no meu braço e eu falava, gente, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E mesmo assim ela insistindo. Então acaba sendo chato. Você não quer nem olhar mais a loja, nem a marca, você quer excluir. Você quer ir embora. Eu até deixei de seguir a página. Pra você ver como que foi tão ruim a insistência dela. Então, não, gente, Isso, insistir né? não vale a pena. Deixa até uma experiência traumática aí, ó. De fato, Deixou. né? Porque existe um limite, tá, gente? É claro, você tem que ofertar, mas existe um limite. Não é não, e aí né? isso é. É, não não é é não. não. Poxa, a Não pessoa é não não. quer. Pô, se você tenta uma forma, colocou, não. Cara, Tá tudo não. certo, não. E uma dica. Eu sou meio traumatizado com os vendedores de lojas de sapato, principalmente. Entendeu? Meu, é aquele vendedor quando você chega na loja, o pessoa, beleza, ela vai lá, te cumprimenta, boa tarde, legal. Mas, meu, a pessoa fica em cima de você, toda hora falando. Tá? E acho que principalmente é quando a pessoa, às vezes, ela tá com um filho, com uma outra pessoa. Porque às vezes, a maioria do brasileiro, vamos ser realistas, né? Às vezes a gente sai de casa e fala pro filho, ó, filho, a gente só vai comprar isso aqui porque o papai não tem dinheiro. É verdade. Certo? As coisas estão apertadas. Tá? Meu, é a realidade da maioria dos brasileiros. E aí, vai lá a mãe ou o pai, né? Ou o casal com o filho na loja de sapato, e aí tá todo mundo escolhendo. É claro que geralmente o olhinho brilha nos mais caros, né? Aí o filho, não, eu quero aquele, né? E aí o pai vai dar aquele toque, não, aquele não, filho, tal. O pai fica um pouco constrangido ali. se tem um vendedor Ai, tem muito gente próximo. grudada. Sim, entendeu? Então, geralmente, o cara não só dá, meu, pega o filho, vira as costas e vai embora. Talvez você poderia até fechar uma venda, mas porque você, né, sufocou o artista ali, né? Sufocou a pessoa ali, ou já era. você vai perder a sua venda. É que nem... Eu vou fazer a próxima pergunta, mas é que nem aquela loja lá, no Marcos Ferreira, lá pra baixo, lá perto da casa, acho que do seu pai lá, né? Eu nunca mais entro naquela loja, porque eu fui pra comprar um sapato pra Tamires e ele ficou atrás da gente, assim. Tipo, ficou muito atrás. Eu falei assim, parece que eu tava roubando, eu ia comprar um tênis. Eu fui em outro lugar e Por comprei isso um tênis. que muitas lojas como Renner, C&A vende sozinha. Porque você mesmo vai lá no seu tempo, olha, vai lá no provador. E tem Esse- vendedor tem quando vendedor, você quer. tem- Só que elas ficam lá trabalhando, dela. abastecendo lá. Sim, ambiente, fazendo as quando Mas você você tem quer, uma você vai. liberdade, você vai, você pega, ai, não ficou legal essa calça, vou ver com aquela blusa. Aí você vai, você fica doida sozinha. Aí, por isso que quando você entra numa loja, você fica 3, 4 horas lá dentro. E você pode ver que a pessoa nunca leva uma peça só. É. Sempre Porque ela tem a combinando com o liberdade de provar o que ela quiser sem ninguém questionar ela. E tem os manequins lá já mostrando como é que fica. outro. Exatamente. Então, verdade ou mito? Bora. Se um cliente disser, vou pensar, ele nunca mais volta? É mentira, porque volta. Comigo volta. Volta sim. Porque às vezes você fala assim, eu vou pensar, às vezes ele tá num momento ali, se for, por telefone, é um momento que ele não pode falar com alguém que tá do lado, ele não pode falar que quer, que pode. Tem cliente que tá na loja, às vezes foi com alguém pra pegar informação, aí falou, eu vou pensar no olhar dele. Não, depois eu volto. Então você tem que entender também a linguagem do cliente quando ele fala, eu vou pensar. Existe várias formas. Tem o vou pensar, que é o caroço, né? Que realmente Esse não volta mesmo. Esse não vai voltar Só que é- mesmo. Mas a maneira que o cliente fala, eu vou pensar. Ele vai analisar o que você propôs para ele, que você está oferecendo para ele, e num retorno ele vai colocar em volta. Então, assim, o que pensa, vende sim. Eu acho que ele precisa de um tempo para poder raciocinar também, Para pra poder entender. entender um É pouco igual você vai melhor no a shopping, você situação. vê uma coisa e fala assim, eu vou ali, vou dar uma volta e já volto. Isso. Ele tá pensando, ele tá andando, tá vendo a conta dele, foi consultar o limite do cartão, foi ver se realmente se dá mesmo certinho. Ele foi ver, nossa, quantas vezes eu parcelo? Aí ele vai voltar, olha, pensei bem, eu vou querer, vou fechar. Então, sim, quem pensa, compra. Às vezes, de fato, ele só quer pensar. Só isso. Às vezes ele quer Pra pensar. ver se vale a pena mesmo, se é isso mesmo. E essa questão é o importante de você entender que nem todas as pessoas são iguais. Não são, né? Priscila sabe, a nossa vida é uma correria. E às vezes as pessoas elas falam comigo e eu parei com isso, tá? De ficar respondendo ou tomando decisões quando eu tô ou nervoso ou pensando em outra coisa. Ou seja, quando minhas emoções, né, estão dica aí, muito né? lá, Sim. eu entendeu? Eu vou pensar, não, mas é agora, senão você vai perder o desconto. Então eu vou perder o desconto. Entendeu? Então eu vou perder o desconto porque senão, né, Não vai dar. não dá muito certo. Dani, verdade ou mito?
Ofertas limitadas sempre aumentam as vendas? Que nem eu estava falando aqui, a escassez, isso é uma garantia? Mito. Isso é chato. É a última peça. Perde o valor. Eu acho que a empresa, a loja perde o valor. Toda vez é promoção, toda vez é a última. Se você não comprar agora, você não vai conseguir depois. Essa peça nunca mais vai voltar. Então, é mito isso daí. Eu acho que não vende. Né? Ficar colocando limitações, sabe? De peças que realmente não está fazendo a venda. Então tem que tomar muito cuidado com o que você faz. De vez em quando, numa propaganda, às vezes né, um Dia das Mães, datas, né, especiais, vale a pena. Uma linha de produto ali de fato especial. Mas toda vez, por quê? Eu falo que não? Porque tem uma loja que eu conheço, que é lá na Juscelino, que todo mundo espera, uma vez no ano, ela faz 70% da loja dela com desconto. Mas ela não fala o mês. É um mês aleatório, você nunca sabe. Olha a estratégia. O que ela faz? Todo mundo acompanhar ela todo mês. Para saber quando. Para qualquer momento ela solta. Então, exemplo, tá aqui hoje, ela fala, a partir do dia 5 agora de abril, tudo a minha loja está 70% de desconto. Então, quem está acompanhando, quem está ali no online, vai pegar as promoções na hora. Aí você volta, e aí, tem promoção? Foi ontem. Então, o quê? É uma estratégia. Ela faz uma vez no ano e ela zera a loja dela. O estoque todinho ela zera com isso. Sim, porque... Olha, já é uma dica aí. Já é uma dica muito já dando uma dica de uma vendedora que eu achei. E ela me pega, porque todo dia, antes de dormir, eu olho pra ver se ela você não vai entrar na liquida. Todo dia eu olho. É porque essa questão de escassez, as pessoas, geralmente, elas falam assim... Falam que é pouco para poder já iniciar a compra, para poder decidir a compra. Só que a escassez não vai ser para o comprador, vai ser para o vendedor, né? Que ele vai toda vez. Nossa, moça, mas tava promoção ontem. Aí, de novo, hoje, promoção. Semana passada você falou que era R$10. Ainda você falou que era a última peça. Eu vim semana de novo e tá R$10. Você falou que era a última semana passada. A escassez. Eu acredito que a escassez funciona. Né? Ela é interessante. Nós temos um produto que nós estamos trabalhando, que a gente vai trabalhar uma escassez muito forte nesse produto, mas ela funciona quando de fato ela é verdadeira, como a gente falou. Porque você pega lá o pessoal principalmente de curso e tudo mais, as últimas vagas. Aí vou fechar o carrinho, não compra mais. Mas aí você manda um direct pra pessoa, a pessoa vende, entendeu? Então, ou seja, ela quer forçar de fato e, não é verdadeiro. Né? Agora, quando você faz uma situação que nem essa loja, né? Poxa, que realmente é real. É verdadeiro. É isso daqui, é nesse mês ou nesse dia, não importa. Pode ser um mês, pode ser uma semana, mas desde que você cumpra, certo? Ah, mas só vendeu uma peça. Legal, mas sobe o preço, paciência. Aguarda, faz no próximo, você entendeu? Mas mantém a sua palavra. Sim. Tem tempo para a última? Bora. Para a última. Eu? É. Todo cliente satisfeito recomenda a marca? Com certeza, gente. Verdade verdadeira. Sim. Quando você faz uma venda bem feita, quando você chega na dor do cliente, realiza, a emoção não é no ato da compra, a emoção quando você finaliza e a pessoa diz muito obrigada pelo seu atendimento, obrigada pelo seu serviço, e ela fica tão grata com aquilo que ela vai te trazer outros clientes, ela vai te trazer outros retornos. Então, sim, um atendimento de excelência, um atendimento com vontade, de verdade e com transparência traz muito retorno. Então, uma venda bem feita, sim, traz muito retorno. Então, por isso que eu falo, trata seu cliente com sua venda como se fosse a última do dia, como se você não tivesse mais possibilidade de vender outra vez. Recomenda alguém então, Dani? Bora. Pra quem? Pra compra? Para o pessoal, para os ouvintes, que as pessoas estão nos ouvindo aqui hoje, vai ficar gravado isso daí. Vai eu. Já recomenda a minha, já olha a minha. Então, vou recomendar a minha empresa, com certeza, né, gente? Não, fala a sua, fala da sua, aproveita, fala da sua, mas recomenda alguém. Isso. Não, recomendo. O mercado mais barato, não sei. Bora! Vou recomendar, hein? Olha a chance. Vou recomendar aqui ao X, porque no X é mais barato e todo mundo sabe, hein? Bora pro X, é isso. E precisando de dinheiro, segurança, qualidade, eu acho que fazer um empréstimo hoje é algo que tem que se pensar. No momento que a gente está vivendo, no mercado que a gente está vivendo, é o que eu falo. E assim, eu não venho da propaganda da venda do dinheiro, da venda do empréstimo, eu venho da solução. O que te traz conforto, o que vai resolver essa situação, o que realmente vai te deixar
respirar e você fazer as coisas com calma. Então, lá eu não vendo dinheiro, eu vendo uma consultoria. Eu vendo algo que realmente vai mudar a sua história de vida. Que você vai investir, vai ter retorno, você vai resolver seu problema e vai respirar melhor, porque eu quero que o meu cliente volte todos os dias. Então, empréstimo consignado você encontra na DC Cred. É rápido, fácil e seguro. Vem para a DC Cred. Nossa. Se eu tivesse um capital margem, lá, já eu ia fazer. Mas você tem aposentados na família, indica. Minha mãe, mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe que diga com os empréstimos dela, viu? Vou falar com meu sogro, minha sogra. Por favor, é isso. Eu vou falar pro meu Às marido vezes, muita gente está precisando só de uma orientação. Né? Às vezes orientar, entender como que tá os empréstimos dela, dar uma direção para ela. Eles fazem bastante, não é uma né? venda que a pessoa vai fazer agora, mas se eu direcionar, dar uma consultoria, entender como tá real, o que ela pode fazer daqui para frente, a hora que ela precisar, ela vai falar, bom, tem um caminho, já tem um lugar, tem uma solução, e vai embora. Mas é isso, gente. Com a Dani DC Cred, você não é simplesmente vai lá e pega dinheiro, não. Sim, tá? verdade. Lá, de fato, que nem ela falou, você vai ter todo um atendimento, é algo É diferenciado. uma consultoria, né? gente, pra Inclusive, vocês. se você sabe que tem o dinheiro e não sabe o que fazer, liga pra Dani, entra lá em contato que ela vai te dar uma orientação. FGTS, hein, galera? Tem um FGTS pra você que é FGTS. CLT, né? Tem um CLT. novo. Você que recebe, tem valores ativos e inativos, quem está no CLT, não tem dúvida no FGTS, não sabe, né, os mitos e verdades. Eu quero trazer isso, eu vou montar uma live falando de mitos e verdades do FGTS, onde as pessoas vão entender melhor como que realmente funciona. E lá, pode ir na DC Cred, que lá eu te explico de forma clara e objetiva como você saca o seu FGTS e ainda dou estratégia para você pegar recorrente o seu FGTS. Então, você que é CLT, né, tem lá um FGTS e você consegue aí fazer esse saque, só entrar em contato com a Dani e depois a gente vai fazer esse corte e deixar as informações certinho. Não faz empréstimo pra mim, não? Logo mais. Vou jogar uma CLT pra você, já. Vou te dar uma CLT. O CNPJ não faz, não. Esse aqui eu vou tirar fora do corte depois, tá? Mas é o Brasil. Você pega o seu dinheiro e paga os juros fazendo o seu empréstimo. Obrigado, presidente. Verdade. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Mais um final de semana aí, né? Uma sexta-feira. Incrível, né? Chuvinha, mas olha, fica de olho, porque esse bate-papo aqui, tá? Foi pra gente trazer informações para você, tá? Isso vai virar material, então tudo que a gente faz é direcionado, porque estamos montando um treinamento, tá? De vendas, uma consultoria, aonde estamos nós aqui, ó, né? Mostrando para você nesse bate-papo, né? Pensamos o quê? Nas duas lados ali da moeda, tá? Então, se você é empreendedor, se você é empresário, tá com dificuldade de montar o seu processo de vendas, dúvidas, né? A gente tem certeza que consegue te ajudar. E de uma forma consciente e respeitosa, né? Então, ou seja, nós nos colocamos no lugar de consumidor, tá? E nos colocamos como empresários também, empreendedores, tá? Vendedor, então a gente vende, temos nosso negócio, ok? Compramos. Então, ou seja, talvez seja isso que está faltando para o seu negócio, né? Gostou desse podcast? Gostou desse bate-papo? Acredita que isso faz sentido para o seu negócio? Tá? Você já está fazendo seus posts, né? Só esqueceu de combinar com o seu cliente, que ele tem que apertar e comprar, né? Então, fica ligado aí que a gente vai fazer esse lançamento, tá? A gente vai fazer esse caminho. Como que a gente consegue avisar esse cliente? Como que a gente consegue gerar essa conexão para que, de fato, né, tudo que você montou a sua estratégia, né, tenha aí mais conversão lá no final. Não é garantia, porque depende do outro, né? Mas conhecimento e experiência faz com que as coisas se tornem mais fácil. Não é isso, Priscila? É isso mesmo. Então, muito obrigada, né, por ter vindo, Dani, para ter trazido essa experiência de vendas. Justamente o que o Gabriel falou, a gente está preparando umas informações aí incríveis para você vender aí mais no seu negócio e tá nesse lugar também, né, de vendedor e também de comprador, né, que isso que é importante, né. Obrigada, Dani, por estar aqui, muito obrigada pelo Eu quero convite. agradecer mais uma vez, né, de estar aqui, é importante, é gratificante e assim, só vende pouco porque quer, né, porque se você tiver estratégias, consciente, força, ânimo e coragem e saber o que você está vendendo e saber também o que você está comprando, pode ter certeza que vai ser sucesso. Então, vendas está chegando aí,
Chega de Mimimi tá chegando com forças Tá aí. chegando com força, com viu? vendas. Você que tá com problema com vendas, tá com dificuldade, não mais. Se prepare que vem coisas grandes aí. A gente tá preparando coisas incríveis aí, justamente pra você. É isso aí. Gabriel? Então, Obrigado, produção. obrigada, final de produção. semana Obrigada, a todos. Gabriel. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Obrigada por você estar aqui até o final. E semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, teremos o nosso podcast Chega de Mimimi. Então, é isso. Muito obrigada. E bora viver a vida rica que você merece. Até mais.